A grande velocidade nas retas da Mercedes nos últimos GPs da Fórmula 1 tem preocupado e muito a Red Bull, mas muito mesmo. Na verdade, um dos conselheiros da equipe já tem falado. Se a Mercedes continuar com o ritmo que ela tem, é muito possível que ela será campeã mundial tanto de pilotos quanto de construtores. Ele falou exatamente isso. Eu vou contar tudo sobre isso pra você, então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a Red Bull, a partir do GP dos Estados Unidos, aparentada ter pegado mesmo as rédeas do campeonato de 2021 da Fórmula 1. Ainda mais considerando que aquela lá era uma pista da Mercedes. Todo mundo sabia que a Mercedes geralmente dominava naquela pista, mas foi justamente o contrário que aconteceu nesse ano de 2021, com uma vitória até relativamente tranquila de Max Verstappen no circuito americano. No México, nada mudou. A Red Bull continuou dominando. Entretanto, no Brasil, mesmo sendo um circuito acima do mar, 800 metros, com Lewis Hamilton sendo punido por uma troca de motor e depois sendo desclassificado da qualificação, ainda assim a Mercedes demonstrou que estava extremamente veloz. Lewis Hamilton conseguiu ultrapassar praticamente o grid inteiro e vencer aquela corrida com uma ultrapassagem incrível em cima de Max Verstappen, faltando ali aproximadamente 10, 15 voltas para o final do GP. E com isso, acaba que, considerando essa velocidade máxima da Mercedes no final das retas, algumas pessoas dentro da Red Bull já disseram: se a Mercedes continuar assim, é possível sim que ela se torne campeã mundial com uma certa facilidade. A Red Bull precisa, de certa forma, contar com uma queda de desempenho da Mercedes para que ela possa voltar a vencer corridas. Obviamente isso tudo segundo Helmut Marko, o conselheiro da equipe austríaca. E eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes, deixa o seu like aqui embaixo, vamos chegar a uns 1000 likes nesse vídeo, ajuda esse canal a crescer cada vez mais, é só clicar no joinha que é de graça. Segundo Helmut Marko, mesmo com essa punição ali de Lewis Hamilton, no GP ali, na corrida sprint, melhor dizendo, ainda assim ele acreditava que tudo tinha que se encaixar logo no início da corrida, para que Max Verstappen tivesse algum tipo de chance de vencer o piloto inglês. E na verdade até que se encaixou, né? Pensando bem. Verstappen conseguiu ultrapassar Valtteri Bottas e também Sérgio Pérez conseguiu conquistar ali a posição de Bottas. Mas ainda assim não foi suficiente. Lewis Hamilton acabou chegando os dois, mas vamos falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo, né? Ficou claro para mim que tudo tinha que se encaixar se quiséssemos ter uma chance na corrida. Mas como eu já disse, apesar de tudo se encaixar mesmo no início da corrida, não foi suficiente. Hamilton conseguiu vencer o GP de certa forma, assim, até facilmente, né? Acaba que ele largou da 10ª posição, ali às 5 voltas de GP já, ele estava em terceiro, ultrapassou Pérez de uma forma incrível e depois foi a disputa da primeira posição com Max Verstappen, que ele conseguiu conquistar também e até abriu mais de 10 segundos, se eu não me engano, até o final da corrida. Assim, uma pilotagem perfeita de Hamilton, mas que, segundo Helmut Marko, se resumiu apenas à vantagem em pontos específicos do circuito de Interlagos. Hamilton venceu nas retas. Max pilotou 2 ou 3 décimos mais rápido em média no setor intermediário. Arriscou tudo e teve que ir até o limite. Claro, isso também afetou os pneus, mas foi a única maneira de evitar ser atingido nas linhas. Mas apesar desse esforço de Max Verstappen para conseguir ser extremamente veloz nas partes intermediárias do circuito, que nós sabemos que realmente é aquela parte mais sinuosa de Interlagos, o setor 2 de Interlagos, ainda assim não foi suficiente para segurar Lewis Hamilton atrás dele. Isso porque nas retas ele compensava tudo. Hamilton chegava a ser mais de 10, 15 km mais veloz do que a Red Bull de Max Verstappen. Consequentemente, conseguiu concretizar a ultrapassagem. Mas Helmut Marko não fala que isso foi mérito do piloto inglês. Na verdade, segundo ele, isso tudo foi por culpa do motor da Mercedes, que segundo ele é bem mais veloz do que a Red Bull hoje em dia. Aconteceu o que temíamos. Obviamente, um determinado motor tem esses desenvolvimentos de velocidade. Talvez eles tenham o melhor. É claro que é legal, mas essa combinação não é possível para nós. Em velocidade máxima nas retas, Hamilton ganhou muito terreno a cada vez. Depois Marko foi questionado se essa diferença do motor Honda para o motor da Mercedes não foi causada porque Hamilton trocou seu motor nesse GP do Brasil.
mas segundo ele não é por conta disso. Nós sabemos que a troca do motor pode trazer até 7, 6 cavalos de potência aproximadamente para um motor novo em comparação com o motor mais antigo. Mas segundo o Marco, essa diferença não era essa. Não era apenas 6, 7 cavalos, era aproximadamente 20 cavalos de potência adicionais no motor de Lewis Hamilton. Ou seja, mesmo que Max Verstappen trocasse a sua unidade de potência, ou talvez até mesmo apenas o motor de combustão interna, ainda assim ele não teria a vantagem necessária para conseguir bater Lewis Hamilton no campeonato. Pelo menos foi isso que Helmut Marko disse. E ele ainda comparou o motor de Verstappen com o motor de Valtteri Bottas, que tem um motor um pouquinho mais antigo do que o de Lewis Hamilton em comparação ali realmente com Bottas nesse GP do Brasil. E ainda assim, o motor de Bottas e o de Verstappen são muito diferentes. Parece que Helmut Marko disse que a diferença entre os dois, entre o primeiro piloto da Red Bull e o segundo piloto da Mercedes, é gritante nas retas. Também tivemos que lutar contra ele e a sua unidade está dentro dos limites normais. E eu vou ser obrigado a concordar com o Helmut Marko nesse momento. Isso porque quando a gente analisa até mesmo o finalzinho da corrida, a gente percebe que Valtteri Bottas estava sim chegando e muito em Max Verstappen. Ele estava tendo essa oportunidade de se aproximar cada vez mais do piloto holandês. Não é à toa que ele terminou a corrida a apenas 3 segundos de distância de Max Verstappen. E não é à toa que se Max Verstappen acabar sendo punido por conta daquela disputa de posições com Lewis Hamilton, Valtteri Bottas pode acabar terminando o GP do Brasil ainda em segundo lugar. Tudo é incerto, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Mas existe sim essa possibilidade, e isso tudo graças ao grande desempenho do W12 de Bottas, que conseguiu fazer com que o piloto finlandês se aproximasse cada vez mais de Max Verstappen. E falando sobre o final do campeonato, inclusive sobre esse GP do Qatar, acaba que Helmut Marko parece estar um pouco preocupado de certa forma. Isso porque o motor de Hamilton parece sim estar muito veloz. E essa pista do Qatar e também ali da Arábia Saudita com grandes retas pode favorecer ainda mais a Mercedes para que ela consiga se tornar campeã mundial, tanto de construtores quanto de pilotos. Se continuar assim, não parece bom para o Mundial. Vamos ver como fica em Doha. Em Jeddah há preocupações com a longa reta, enquanto Abu Dhabi parece neutro novamente. O que ele quis dizer com isso? Tanto em Jeddah quanto também na Arábia Saudita, aparentemente as retas são longas. A gente sabe que a Mercedes tem vantagem sim, principalmente em pistas desse jeito. E ele nem levou em consideração, por exemplo, que os pneus escolhidos para a utilização ali nesse circuito são pneus um pouco mais duros, mais rígidos. E como nós temos percebido no decorrer desse ano de 2021, a Mercedes tem sim conseguido se desempenhar, ter um desempenho um pouco melhor com os pneus mais duros. Em algumas pistas teve sim dificuldade com os pneus médios, os amarelos, mas na maioria dos traçados, quando ela coloca os pneus brancos, ela performa um pouco melhor do que a Red Bull, e ele nem levou isso em consideração. Então é importante que a gente se lembre desse fato e que a gente possa entender que se a Mercedes continuar do jeito que está e com um motor tão bom quanto ela tem nesse momento, ela será sim capaz de se tornar campeã de pilotos e construtores. E acaba que Helmut Marko entende de certa forma essa questão do motor. Segundo ele, se o desempenho continuar até o final desse ano, não será nada bom para o campeonato da Red Bull. Se a Mercedes conseguir manter a potência do motor até a última prova, então não parece bom. Eles sempre dizem que há muito depois de 2 ou 3, mas isso não nos ajuda mais. A essa altura do campeonato já estaria terminado. Para quem não entendeu, a Mercedes sempre perde um pouco de desempenho depois de 2 ou 3 GPs com o mesmo motor. Sempre existe uma queda de desempenho, mas quando a gente pensa até o final desse campeonato, acaba que Lewis Hamilton vai andar mais ou menos isso mesmo. Mais 2 ou 3 GPs com o motor cheio, acelerando o máximo possível. E quando a gente considera que o GP do Brasil, teoricamente, seria favorito para a Red Bull, e a gente pensa que o GP do Qatar e da Arábia Saudita devem ser melhores para a Mercedes, talvez Max Verstappen tenha dificuldades até mesmo de conseguir conquistar a segunda posição, já que tem Valtteri Bottas, que é sim um piloto veloz e que vai ter um carro melhor do que o RB16B, pelo menos teoricamente, nesses próximos traçados ali, nesses próximos circuitos
da Fórmula 1. Isso realmente é preocupante para a Red Bull, inclusive até mesmo Christian Horner falou sobre isso e disse que ele se preocupa com o desempenho da Mercedes, principalmente se ela continuar tendo um desempenho tão satisfatório até o final desse ano de 2021. Mas o que você acha sobre isso? Você acha que a Red Bull está apenas blefando ou que a Mercedes realmente está tendo um desempenho diferente do que todo mundo esperava nessa reta final de 2021? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Algumas pessoas dentro da Red Bull acreditam que isso tudo é em decorrência da nova asa traseira da Mercedes, que pelo menos segundo eles é nova, né, com novos componentes que se flexionam mais. Já Helmut Marko acredita que seja alguma coisa no motor, mapas de potência ou algo que realmente faz o motor andar um pouco mais. Eu fiz alguns vídeos sobre isso, que eu vou deixar todos eles aqui em cima desse card falando sobre a asa, sobre o motor e tudo mais. Mas na minha opinião é um conjunto. Toto Wolff até falou mesmo que é sempre um conjunto de coisas. Eles melhoram um pouquinho aqui no carro, outra coisa é melhorada ali, e acaba que esse conjunto de certa forma faz com que o carro performe um pouco melhor do que o normal. E acaba que justamente por conta disso, a Mercedes conseguiu se tornar heptacampeã mundial, né, da Fórmula 1, tanto ali de construtores, né? Justamente por conta dessa situação especificamente. Eles conseguem trabalhar diversas áreas do carro e acaba que em conformidade, parece engrenagens de relógio de certa forma. E acredito eu que justamente por conta disso, nessa reta final, ela tem tido sim uma vantagem. Mas a gente sempre percebe que a Red Bull vem com saltos de desempenho quando a Mercedes faz esse tipo de coisa. Então é importante que a gente analise os próximos GPs para ver mesmo se a Red Bull vai conseguir correr atrás do prejuízo. E eu acredito que ela vai. Acho que a gente vai ter um dos finais de campeonato mais emocionantes de todos os tempos da Fórmula 1. Pelo menos essa é a minha expectativa. Eu acredito que isso possa acontecer sim. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e também já se inscreve. Não perde a oportunidade de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações. Quando você faz isso, o YouTube te envia novos vídeos toda vez que eu postar vídeo aqui na plataforma. Então não esquece, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.